Fala galerinha, tio Carlos aqui com vocês mais uma vez para a gente continuar o capítulo 1, capítulo sobre reprodução, tá beleza? Então, a gente falou sobre reprodução sexuada e definiu reprodução sexuada, a gente falou sobre reprodução assexuada e definiu reprodução assexuada, a gente falou dos tipos de reprodução assexuada, falou de um monte de termo importante sobre reprodução sexuada, né? E aí a gente continua o nosso capítulo falando sobre tipos de desenvolvimento. Na natureza existem dois tipos de desenvolvimento. Quando a gente fala do desenvolvimento, a gente está falando do processo que acontece desde a hora que o zigoto é formado até o nascimento. Tá? Então esse desenvolvimento, quando eu digo que ele é direto, como está aí na página 27 do livro de vocês, deixa eu até dar um destaque aqui para vocês no termo, né? Desenvolvimento direto é quando o filhote nasce com os aspectos físicos, fisionômicos semelhantes ao adulto, tá? Quando ele nasce parecido com o adulto, a gente diz que ele que ele teve desenvolvimento direto. Quando é desenvolvimento indireto, o que acontece? O filhote, ele passa por um processo chamado de metamorfose. E antes de virar adulto, ele passa por um estágio inicial chamado de larva ou fase larval. Tá? Então a gente vai ter o processo de metamorfose, ou seja, ele vai passar por uma transformação muito grande no seu corpo para se parecer com um adulto. Tá? Então a gente tem esses dois tipos de desenvolvimento. Desenvolvimento direto, quando o filhote já nasce com os aspectos físicos semelhantes a um adulto, e o desenvolvimento indireto, quando ele passa por um estágio larval, uma fase larval, onde ele precisa passar por uma metamorfose para se parecer com um adulto. Acompanha com o tio, ó. Aqui eu vou dar uma ampliação mais bacaninha para a gente poder, né, enxergar isso aí, ó. Para a gente poder enxergar isso daí. Então a fêmea vai depositar os ovos vão nascer, vai nascer uma ninfa, que é o filhote, tá? Que já tem semelhança, mas ainda falta muita coisa para virar o adulto. Então essa ninfa vai passar pela metamorfose, tá? Virando o gafanhoto adulto, certo? Então a gente tem aqui, no caso das borboletas, é onde a metamorfose é mais visível, tá? A fêmea põe os ovos, desses ovos nascem lagartas, que é a fase larval. Essa lagarta se fecha dentro de uma pulpa, uma crisálida, né? A fase da pulpa, né? O crisálida, e aí dessa pulpa sai, após a metamorfose, o adulto totalmente diferente da sua fase larval, certo? Então isso é desenvolvimento indireto, tá? Aí a gente tem o caso clássico dos anfíbios, né? Os anfíbios, né, as fêmeas colocam centenas de ovos, desses ovos saem a fase larval, que a gente chama de girino, que são bem pequenos, tem um aspecto físico parecendo que lembra peixes, tá? Após essa fase inicial, começa o desenvolvimento das patas traseiras, dos membros posteriores. Em seguida, os membros anteriores, os bracinhos, começam a se desenvolver. E depois disso a cauda, essa cauda que está aqui, ó, ela começa a desaparecer até ele ficar na sua forma adulta, tá? Como a gente conhece, certo? Só lembrando que os anfíbios, eles fazem reprodução externa. A fecundação acontece na água, tá? E aí a gente começa a falar da reprodução nas plantas. Falar de reprodução nas plantas é uma coisa que a gente precisa ter muita atenção. É um assunto que a gente precisa ter muita atenção. Se você acompanhar pelo seu livro, quem tem o livro e acompanhar pelo seu livro, você vai ver que existem muitos termos que são muito diferenciados. São termos que chegam a
até certo ponto, serem difíceis de pronunciar. Tá? Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado, muita atenção na hora de estudar, na hora de fazer a leitura sobre a reprodução das plantas. Tá? A gente começa a falar da reprodução das briófitas e das pteridófitas, que são as plantas mais simples, né? As briófitas são os musgos, têm como maior representante os musgos, e as pteridófitas têm como maior representante as samambaias, beleza? Então, o que a gente faz? A gente pode começar falando, né, que nas briófitas a reprodução ela depende da água, tá? Os gametas masculinos, que são os anterozoides, eles vão se deslocar em meio aquático até encontrar com o gameta feminino, a oosfera, tá? A oosfera, tá? O nome, a pronúncia oosfera é o gameta feminino e anterozoide o gameta masculino, que é flagelado e se desloca em meio aquático, tá? Como é que funciona? Após a fecundação, surge um organismo chamado de esporófito. Esse esporófito ele produz esporos de forma assexuada, tá? E aí esses esporos eles germinam, dando origem ao gametófito. No caso das briófitas, a gente tem o gametófito masculino e o feminino. O gametófito masculino produz os gametas masculinos, o gametófito feminino produz os gametas femininos, tá? Daí a gente tem a fecundação. Olha aqui embaixo na imagem, tá? Os anterozoides sendo carregados pela água até encontrar a oosfera. Dentro da oosfera acontece a fecundação, dando origem ao esporófito, que é essa parte. Deixa eu botar a setinha, que é essa parte aqui de cima, tá? O esporófito se abre liberando esporos que vão germinar, dando origem aos gametófitos, gametófito masculino e gametófito feminino, tá? Nas pteridófitas, a gente tem, se você tem uma samambaia em casa, ou na casa de uma tia, de uma avó, você provavelmente já viu isso aqui, ó, umas bolinhas amarelas que ficam embaixo da parte de baixo da folha e ela solta um pozinho amarelo, tá? Esse pozinho, essas estruturas, essas bolinhas amarelas, essas estruturas, elas são chamadas de soros, tá? E aí elas liberam os esporos, certo? Ela seria parte do esporófito que vai liberar o esporo. Desses esporos, né, a gente tem o surgimento de uma estrutura chamada de prótalo. E ele tanto produz gametas masculinos quanto femininos. Os gametas masculinos são os anterozoides que vão, né, se deslocar por cima do prótalo até chegar na oosfera, realizando a fecundação. Após a fecundação, nasce a samambaia, que é o esporófito, né? Nas briófitas, o gametófito é dominante. Nas pteridófitas e em todas as outras plantas, a partir de pteridófitas, a fase dominante, a parte dominante do ciclo de vida é o esporófito, tá? Então, por isso que a gente tem essa diferença entre o esporófito e o gametófito nas briófitas e nas pteridófitas, certo? Vamos lá, vamos continuar. Agora vamos falar das plantas com sementes, né? As sementes surgiram a partir das gimnospermas, né? Que são plantas que têm sementes nuas, como é o caso do pinheiro, tá? E aí a estrutura reprodutora é chamada de conioestróbilo, tá? E aí a gente tem, né, a oosfera, estróbilo é a estrutura reprodutora feminina e o pinhão a estrutura reprodutora masculina. Vamos ver aqui na figura, está muito grande, vamos diminuir rapidão. Então aqui a gente tem o esporófito, a planta, tá? E aí o cone masculino, ele vai dar origem ao pinhão. O cone feminino, o estróbilo, vai dar origem à pinha, tá? E aí os grãos de pólen vão fecundar a pinha, dando origem, né,
as sementes fecundadas, certo? Aqui já é um processo de fecundação que é mais fácil da gente ver, porque são plantas maiores, são plantas que a gente está acostumado a ver, né? Os grãos de pólen são produzidos aqui no cone masculino, vão ser carregados pelo vento até o cone feminino, onde vai haver a fecundação. Dentro do cone feminino, a gente tem a fecundação, e aí aqui o pinhão, né, que é a semente, que tem mais ou menos 5 centímetros de comprimento. Nas angiospermas, são as plantas com flor e semente. O que a gente tem? A gente vai ter algo bem parecido, tá? A flor, ela vai conter aqui no centro dela o aparelho reprodutor feminino, que a gente chama de gineceu, né? Aí aqui dentro a gente tem o ovário e o aparelho reprodutor masculino formado pelos estames, tá? E aí como é que acontece? Nos estames a gente tem os grãos de pólen, que vão ser carregados pelas flores ou pelos polinizadores, que podem ser pelo vento ou pelos polinizadores, podem ser insetos, diversos tipos de animais, morcegos, beija-flores, abelhas, são vários tipos de polinizadores, tá? Então, se a gente analisar a estrutura da planta, da flor, a gente tem aqui embaixo, vamos de setinha, a gente tem aqui embaixo umas folhas especiais que servem de suporte para a flor, que a gente chama de sépola. A gente tem as pétalas, que é a parte colorida da flor, né? Aquela parte mais vistosa, que também são folhas modificadas. Elas servem para atrair os polinizadores. E no meio disso tudo a gente tem os aparelhos reprodutores, né? A flor é a estrutura de reprodução das plantas angiospermas. Em alguns casos, na base da flor, a flor produz e libera uma substância adocicada, chamada de néctar. Isso ajuda a atrair os polinizadores, certo? Como é que funciona? O grão de pólen vai sair do estame, vai cair no pistilo, vou dar um zoom aqui para a gente ver melhor, vai atravessar o pistilo e vai chegar até ao ovário, até dentro do ovário pelo tubo polínico. Esse tubo polínico vai permitir que o gameta masculino entre em contato com a oosfera, realize a fecundação dando origem à semente. O ovário, quando ele começa a acumular nutriente e se desenvolver para proteger a semente, ele vira o fruto, tá? O embrião dentro da semente. Quando essa semente cai no solo e encontra condições para se desenvolver, ela germina e aí a gente tem o surgimento da nova planta, que vai dar continuidade ao ciclo, certo? E aqui a gente continua falando de polinização, sobre frutas. E para a gente encerrar o nosso capítulo, gente, falar da vantagem da reprodução sexuada sobre a assexuada. A grande vantagem da reprodução sexuada sobre a assexuada é essa aqui: a variabilidade genética. Quando a gente tem a mistura do material genético na reprodução sexuada, eu aumento a quantidade de possibilidades de características que podem surgir no indivíduo. Isso pode fazer com que ele se adapte melhor às mudanças do ambiente ou não. Mas essa possibilidade de maior adaptação é que garante que os seres vivos vão conseguir se adaptar, que os seres vivos vão conseguir perpetuar a espécie, beleza? Tio Carlos vai ficando por aqui. Forte abraço para vocês e até a próxima aula. Falou!